Bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa manhã de quarta-feira, para a gente falar sobre os nossos negócios, falar sobre coaching. Hoje, especificamente, eu vim aqui para falar com vocês sobre transição de carreira. Então, se você conhece algum amigo coach que esteja vivendo esse momento de transição de carreira, que queiram viver de coaching, chama ele para vir aqui, para a gente conversar, para que a gente possa realmente entender a melhor forma de fazer uma transição de carreira para você que quer viver de coaching. Então, compartilhe essa live com essas pessoas. Que bom dia para cada um de vocês que estão chegando. E assim, né, gente, transição de carreira é sempre algo, né, que gera uma confusão gigante. Como que eu faço? Eu realmente vou conseguir viver o meu sonho? Eu vou conseguir monetizar como coach? Eu vou conseguir viver de coaching? E claro, existe um jeito certo, né? Um passo a passo para que você possa fazer a sua transição de carreira de forma tranquila, de forma segura, para que aquele momento em que você começar a viver de coaching, você possa realmente estar tranquilo, sem estar preocupado com qualquer outra coisa que tenha ficado por se resolver na sua vida. Tá? Então, eu separei, eu fiz uma transição de carreira muito tranquila, eu fiz uma transição de carreira muito saudável. Foi uma transição que durou aí 7 meses, né? Com 7 meses eu já estava vivendo de coaching, vivendo daquilo que eu realmente amo. Porém, né, não é sempre assim. Algumas pessoas entram no desespero para fazer uma transição de carreira muito rápida, né? Então, a gente precisa entender alguns pontos. O que eu fiz foi algo que deu muito certo para a minha jornada. A forma que eu estruturei também essa transição de carreira foi algo que não me deixou me sentir insegura para viver o meu sonho. Então, essa transição ela aconteceu de uma forma muito suave, muito tranquila. E aí eu linkei, né, de acordo com a minha transição e também com aquilo que eu ensino no dia a dia, seja para os meus mentorados, ou que muitas vezes eu converse com os amigos, ou dentro de um processo de coaching, por exemplo, de transição de carreira. Eu separei aqui 5 passos, os 5 passos que mais fizeram efeito nessa jornada, os 5 passos que foram de maior sacada dentro dessa jornada para fazer essa transição de carreira. Então, o primeiro passo que eu quero falar aqui com vocês é entender, você precisa entender o que você quer da sua carreira daqui 5 anos. Nossa, Adri, mas eu vou iniciar uma transição de carreira e você está me pedindo para que eu pense como que vai estar minha carreira daqui 5 anos? Exatamente, né? Uma coisa que eu sempre falo e comprovo, né? Eu tenho todas as minhas anotações, todos os meus planejamentos. Tudo o que hoje está acontecendo na minha vida profissional, eu desejei e desenhei lá em novembro de 2017. Claro, né? Tudo de uma forma genérica, porque cada passo ele foi acontecendo aos poucos, né? Um já se realizou em 2018, depois 2019, mas quando eu pego o desenho completo que eu fiz em 2017, se eu falar assim, nossa, quando foi, Dri, que você atingiu tudo isso daqui que você desenhou para sua carreira? É hoje, né? Então, olha só, por que é importante a gente entender o que a gente quer para nossa carreira daqui 5 anos? Como que ela tem que estar? É, como que você visualiza o seu dia perfeito de trabalho? Nossa, daqui 5 anos, o meu dia perfeito de trabalho vai ser esse aqui. Eu vou acordar tal horas, eu vou trabalhar de dentro da minha casa, eu vou trabalhar de um consultório, eu vou trabalhar de um co-work, eu vou trabalhar de qualquer lugar do mundo. Ah, mas eu posso ter uma jornada de trabalho de tal horas a tal horas, porque eu quero ter tempo para cuidar de mim, quero ter tempo para cuidar dos meus filhos. Então,
Tudo isso é necessário estar desenhado. Ah, você já vai estar lançando o produto digital. Como que vai estar essa carreira daqui 5 anos? Sabe, do mesmo jeito que a gente desenha as nossas metas para o ano novo, chega essa época do ano, né, todo mundo para e começa a desenhar, por exemplo, as metas do próximo ano. A única diferença é que as pessoas quase nunca cumprem, né, essas metas. Mas é a mesma coisa, só que você não vai desenhar para o próximo, você tem que entender a sua carreira a longo prazo. Então, o a longo prazo, porque depois você sabe quais são os passos pequenos que você vai dar ao longo dessa jornada para que você chegue lá naquilo que você desenhou há 5 anos, por exemplo, tá? Então, a gente precisa entender como que lá no futuro a gente quer estar vivendo como profissional. Como que lá no futuro a gente vai desenhar a nossa história. Porque senão fica meio Alice, sabe Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe para quem não sabe para onde quer ir, também qualquer caminho serve. Não é isso que a gente quer na transição de carreira. Na transição de carreira, a gente precisa de uma clareza de onde é que a gente quer chegar. Claro, nossa, Adri, mas você está falando para mim que o que você desenhou em 2017, você agora realizou tudo. E aí, acabou? Não. Tem novos desenhos, tem novos mapas, tem novos momentos para minha carreira para mais 5 anos. Então, a gente precisa pensar a longo prazo, criar estratégias de curto prazo para a gente ir ali, né, sempre fazendo acontecer e realizar para que daqui 5 anos realmente a nossa carreira esteja exatamente como a gente sonhou, mas não dá para ficar sem ter essa clareza de onde a gente quer chegar. Então, esse é o primeiro passo, né? Então, o primeiro passo aqui é você entender, saber, colocar no papel, deixar tudo direitinho o que você quer para a sua carreira daqui 5 anos. Isso é muito importante. Aí, o segundo passo aqui que você precisa entender: como é que está a sua carreira hoje? Mas, Dri, eu estou indo para algo novo. Coaching é novo. O que eu faço hoje não tem nada a ver. Por que eu tenho que entender como que está a minha carreira hoje? É importante. Por que é importante? Você precisa entender tudo o que está acontecendo no seu momento atual com a sua carreira para que os mesmos erros não sejam cometidos nessa nova jornada. Então, é importante você entender o que está acontecendo com você nesse momento. O que desmotivou? Por que realmente você quer fazer essa transição de carreira? Você viu alguma desvalorização no seu profissional? O que aconteceu no seu dia a dia para você ir se desgastando e não querer mais isso para você, querer fazer essa mudança? O que desagrada hoje? O que tem te desagradado hoje? E que você observa na sua carreira atual que não te agrada? Tudo isso é muito importante. É muito importante a gente olhar para esse momento atual, entender quais foram as nossas escolhas passadas que nos fizeram chegar aqui nesse momento de saturação, de entender que eu não quero mais isso aqui e vou fazer uma transição de carreira. Então, lembra, eu preciso identificar tudo o que eu escolhi e que não foi viável. Eu preciso identificar tudo que eu escolhi e não deu certo. Eu preciso identificar tudo que eu escolhi e me chateou, por exemplo, para que eu não faça as mesmas escolhas nessa nova jornada, nessa nova profissão que eu estou fazendo essa transição. Então, eu preciso entender como que está o meu momento, como que está a minha carreira hoje. Então, e não somente, né? Às vezes eu falo assim, ai, para um coach, para um mentorado, analisa a sua carreira agora. E aí, eles focam muito, por exemplo, na questão de reconhecimento, principalmente na questão de reconhecimento financeiro falando. Mas eu quero que você desprenda que não seja só isso. Claro que é muito importante o reconhecimento.
Claro que é muito importante que você seja bem monetizado ao longo dessa sua jornada, mas o que mais te incomoda nessa carreira atual? O que mais está incomodando, o que mais está ferindo, o que mais está doendo nessa carreira atual? Olhe tudo, lista tudo, observe tudo, para que você possa realmente não levar esses mesmos erros, essas mesmas situações para a nova jornada, para essa transição de carreira que você vai fazer nesse momento, tá? Então, é muito importante que você olhe para esse momento atual. Olha para o futuro, mas também entenda qual é esse momento atual dentro da sua carreira, tá bom? Outra coisa, então, terceiro passo muito importante para que você faça essa transição de carreira é você calcular a distância. A distância onde? De onde você está agora para onde você quer chegar com essa transição. Então vamos lá. Lembra que eu falei logo no início da live que a minha transição de carreira ela foi muito bem sucedida e ela aconteceu em 7 meses. Quando eu parei para entender a distância entre o momento em que eu estava até viver de coaching, eu entendi que eu precisava de 1 ano. Tá? E isso é coaching, gente, puro, puro. É aquilo que a gente sempre observa, né? Se eu estou nesse ponto, eu preciso ir para esse ponto, o que, que eu tenho que fazer no meio do caminho? Então, eu entendi que eu precisava de 1 ano. Por quê? Porque primeiro eu precisei entender o que, que eu precisava mudar naquele momento. Então, e você? Você está aqui hoje. Você quer fazer uma transição de carreira para chegar em determinado lugar, determinado ponto. Começar a trabalhar e viver de coaching, certo? Quanto tempo você precisa para essa estruturação? Uma coisa que eu gosto sempre de falar, gente, sempre de falar. Cuidado com a história do queimar ponte. Eu sempre falo isso, tá? Eu já falei isso numa live anterior e eu não vou dar detalhes sobre isso, mas cuidado com essa história. Porque quando você entende esse caminho, você faz com que esse caminho seja seguro, tranquilo, sem estresse. Então você precisa calcular a distância entre o que você está fazendo hoje com aquilo que você quer fazer depois da sua transição de carreira. Você precisa ter o passo a passo para entender o que você faz aqui ao longo dessa jornada para chegar lá de uma forma tranquila. Não adianta você chegar no seu objetivo, chegar na sua transição de carreira, tendo que lidar com um monte de problema, um monte de conflito. Não é isso que a gente quer para nossa nova jornada, para nossa nova carreira, tá? Então, primeiro ponto, você está aqui e você quer chegar lá. Você já entendeu quanto tempo mais ou menos você precisa. Dele, não entendi. O que eu tenho que saber? Como eu vou procurar isso? Primeiro ponto, você tem que entender o que você precisa mudar. Você vai ter que parar de gastar com coisas supérfluas, por exemplo. Você vai ter que começar a estudar hábitos financeiros, você vai ter que começar a estudar empreendedorismo. O que você tem que mudar agora para que isso aconteça? Outra coisa, você tem que entender quanto tempo você pode investir nessa transformação, nesse caminho. Ah, então eu entendi que eu preciso estudar empreendedorismo, eu preciso estudar finanças e eu preciso não gastar tanto com coisas supérfluas. Ah, ok. E agora? Quanto tempo você vai investir? Nossa, eu acho que eu consigo estudar 2 horas por dia. Eu acho que eu consigo fazer determinado curso num final de semana. Então, você tem que entender o que é necessário mudar e quanto tempo você se dedica para fazer isso. Outra coisa que é muito importante, você vai fazer uma transição de carreira. Hoje você sai daqui e vai para uma nova jornada que é viver de coaching. Qual que é as habilidades, quais são as habilidades que você precisa desenvolver em você para que a hora que você comece essa nova jornada, você também esteja tranquilo, tá? Então, lista também aí, né? Dentro disso, quais são as habilidades? Porque a hora que você entende
quais as habilidades você precisa desenvolver, você também já vai ter essa métrica de tempo, de quanto tempo você vai levar para fazer isso que você quer fazer, tá? Ah, uma outra coisa. Você precisa, né, para você fazer a sua transição de carreira e viver de coaching, você precisa se preparar financeiramente, né? Você tem uma reserva de emergência, por exemplo, para fazer essa transição de carreira? Quanto? Qual que é o valor dessa reserva que você precisa? Essa também é uma outra métrica para entender quanto tempo tudo isso vai levar. Lembra? De novo, eu calculei na minha jornada que eu precisaria de 1 ano. Muito mais especificamente para essa questão de reserva financeira, porque eu entendi que a reserva financeira que eu precisava para me fazer segura, para atender como coach, largar toda a minha vida do corporativo e viver de coaching, eu iria conseguir dentro de 1 ano. Como eu saí correndo, atendi muito durante a noite ali, mesmo trabalhando no corporativo, eu consegui fazer a minha reserva financeira em 7 meses. Então, somente com o coaching, eu deixava todo o dinheiro que eu ganhava ali trabalhando no corporativo para as despesas do dia a dia mesmo, para as minhas necessidades, mas eu ia atendendo como coaching, ali com o coach à noite, final de semana, fui atendendo e esse dinheiro que entrava ali com o coaching, eu fiz a minha reserva de emergência. Nossa, Adri, você fez muito em 7 meses? Eu consegui fazer uma reserva de emergência de R$ 36.000 em 7 meses, atendendo, né, como coach, o coach como uma segunda renda, vamos dizer assim, porque eu ainda não tinha feito a minha transição de carreira. Então, eu consegui atender uma pessoa somente por noite, porque eram 8 horas do corporativo ali, né? 8 horas do corporativo até chegar em casa, todos os nossos compromissos, né? Eu tenho uma filha e, claro, ela era bem menorzinha ainda, né? Se a gente for pensar isso, lá em 2018 ela era menorzinha, exigia um tanto mais de cuidado. Então, eu fui conseguindo exercer, fazer esse trabalho e em 7 meses eu consegui fazer essa reserva de emergência que eu entendi que era o que eu realmente precisava e necessitava para fazer essa transição de carreira. Então, olha só, eu desenhei 1 ano, mas eu consegui um pouco antes. Que ótimo, mas eu sabia que eu ia levar esse tempo todo para chegar naquilo que eu queria, naquilo que eu precisava, para tornar essa jornada segura e tranquila, tá? Então é importante também que você precisa, que você entenda isso. E aí, assim, ó, aqui a gente tem que entender que é o começo do desenho de uma rota. Então, a gente tem que ter essa rota, né, de execução desenhada para fazer a transição de carreira. Isso é muito necessário, tá? Precisa ter uma data, né? Quando que isso vai acontecer, né? Qual mês? De qual ano? Né? Quando que eu passo realmente a viver de coaching? Isso tem que estar determinado nessa rota, tá? Isso é importante. Só que aí, a hora que você tem toda essa rota determinada, com data para quando isso vai acontecer, a gente encontra um grande vilão na nossa vida, que é um vilão chamado tempo. E aí, sobre isso, a gente vai para o quarto passo para você fazer a sua transição de carreira e viver de coaching, que é organizar o seu tempo para conseguir conciliar aí essas duas carreiras. Então, a gente precisa imensamente organizar o nosso tempo para conciliar essas duas carreiras. E aí entra um ponto que eu falo para todo mundo, que eu falo para os meus mentorados. Não é fácil. Não é. Se você acha que fazer uma transição de carreira é fácil, não é, e principalmente por esse bendito tempo, tá? Então, fazer essa conciliação de agenda não é tarefa fácil, gente. E é aquilo que eu estava falando com vocês. Eu trabalhava por 8 horas lá no corporativo, né? 8 horas trabalhando no mundo corporativo.
saía de lá às 18 horas para vir para casa. Tá? Era muito pertinho, né? O lugar de onde eu trabalhava para chegar em casa. Mas, para eu conseguir organizar as coisas da minha casa, eu precisei criar uma rotina. Talvez deixar a comida pronta para a semana. Eu confesso, gente, eu não gosto de comer comida congelada. Mas naquela época foi um tanto quanto necessário. Porque se eu chegava na minha casa por volta das 18h30 para atender coaches ali por 19h30 e ainda dar atenção para as coisas da minha casa, para as coisas da minha filha, para as coisas do meu marido, para as minhas coisas também, para poder cuidar de mim, eu tinha que otimizar o meu tempo. Então, a comida foi uma das opções que eu entendi. Eu falei, caramba, eu vou ter que deixar mistura para a semana congelada, saladas montadinhas e tal, para otimizar tempo. Eu abri mão de muita coisa, né? E não estou falando que você tem que fazer isso, mas eu fiquei sem tirar férias naquele ano. Por quê? Porque eu fazia palestras, eu fazia treinamentos, eu estava me especializando, então eu precisava daquelas horas para que eu pudesse me ausentar do trabalho em alguns momentos e fazer isso. Mas será que todo mundo, né? Eu tinha um cargo de liderança, eu conseguia ser mais flexível nesse horário. Mas e você, dentro do seu cargo, dentro do que você faz, você consegue fazer isso? Então, como que você vai organizar essa rotina? Como que você vai organizar? Claro, aqui a gente tem que contar com a nossa melhor amiga, né? A nossa melhor amiga nesse passo aqui é a agenda. A gente tem que ter uma agenda, a gente tem que seguir essa agenda. É necessário. Eu tive um momento, só para vocês terem ideia, que eu anotava na minha agenda o meu horário de almoço. Por quê? Eu não podia romper comigo, deixar de sentar com calma, de comer com calma, de fazer uma boa refeição, para ficar ali na correria, na agitação. Então, eu tive que ter. E olha, gente, eu não sou planejadora, tá? Meu perfil planejador é o mais baixo do meu perfil. Ele é o mais baixo. Mas eu tive que ter uma agenda que começava ali às 7 da manhã e finalizava, sei lá, 9, 10 horas da noite e colocar todos os tópicos, inclusive o meu horário de almoço. Para quê? Para eu entender essa estrutura e não me matar. Porque, gente, o que eu vejo também, né, muito no decorrer do dia a dia? As pessoas querem tanto, 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 que elas gastam uma energia tão grande e que esquecem delas mesmas. Só que quando você esquece de você, quando você esquece da sua vida, você não vai fazer uma boa transição de carreira, porque você vai ficar doente, né? Então, tem que cuidar de você, tem que manter uma rotina saudável. Isso é muito importante. Então, por isso que organizar o tempo, né, para conciliar essas duas carreiras, ela é muito importante. E o conciliar as duas carreiras inclui a sua vida pessoal também, inclui as rotinas que são necessárias para você, né, como um bom tempo para você sentar e fazer uma refeição, como um tempo de qualidade com a sua família, um ótimo, assim, um sono de qualidade. Então, isso é muito importante que você coloque. Sempre eu oriento os meus mentorados ali para tomar cuidado com a quantidade, né, de pessoas que vai colocando no atendimento, porque surge dentro da mentoria, eu estou todos os dias ensinando estratégias de como lotar a agenda e eles começam a lotar a agenda e de repente extrapola. E não é isso que a gente quer. Não é isso, né, que realmente a gente quer para a nossa vida. Então, tem que tomar cuidado com essa questão da agenda, tá? E aí, o passo 5, né? Passo 5 que a gente tem aqui dentro da jornada é fazer a revisão do nosso plano todos os meses. É necessário fazer a revisão do nosso plano de ação todos os meses. Porque assim, né? Tem muito aquela questão daquela frase, né? Que nenhum plano resiste ao campo de batalha. Por quê? Né? Por que isso? A gente
planeja e olha que a hora que a gente está ali, ó, no campo de batalha, muita coisa diferente acontece na nossa rotina, na nossa jornada. Muitas coisas diferentes vão acontecer ao longo daquele plano, né? Seja com a gente, seja com a nossa carreira. Então, isso é verdade, né? Então, quando a gente planeja, a gente a gente começa a partir para ação e a gente percebe que as coisas não funcionam bem da forma que a gente planejou. E tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. É assim em qualquer ocasião da nossa vida, é assim em qualquer momento da nossa vida. Então, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum a gente precisar mudar a rotina. Não tem problema nenhum a gente precisar mudar a nossa rota, tá? Isso muitas vezes vai ser necessário, sim. Então, senta com o seu plano de ação, né? Você já estruturou, você já sabe o que você quer para a sua jornada daqui 5 anos, né? Você já sabe qual o tempo que isso vai levar. Você já colocou ali um plano de ação, porque você calculou a distância, você entendeu tudo que você precisa para fazer essa transição. Então tá pronto. Se precisar mudar alguma coisa, alguma adaptação, você consegue fazer, né? Você consegue adaptar, tá? Então, tenha sempre em mãos esse plano de ação. Ser sempre esse plano de ação. Observe, veja que não deu certo. Então, todo mês, revise o seu plano de ação. E aí, um ponto importante, e é uma sacada aqui que você tem que ter, é deixar esse plano de ação visível. Ele precisa estar aos seus olhos. Você precisa olhar para ele todos os dias. Você precisa entender que aquele é o caminho que você vai seguir ao longo da sua jornada, que aquele é o caminho que vai fazer acontecer a sua transição de carreira, tá? Nunca se esqueça disso. Esses 5 passos foi o que mais fizeram efeito na minha transição. A minha transição aconteceu e foi bem sucedida porque eu segui todos esses passos. E assim, gente, conselhos a gente ouve por vários lados, né? Conselhos todo mundo dá. E eu já escutei conselhos de diversas formas, tanto que o meu negócio daria certo, como o meu negócio não daria certo, né? E eu preferi seguir o caminho de que o meu negócio daria muito certo, assim como está dando ao longo de todos esses anos, né, que eu venho vivendo de coaching e ajudando outras pessoas a viverem de coaching. Então, siga também esses 5 passos que não vai ter erro na sua transição de carreira. Se você ainda não sabe ou ainda não se inscreveu, vai acontecer a jornada Viver de Coaching de 29 de novembro a 3 de dezembro. O link está na minha bio aqui do Instagram. Então corre lá, se inscreve. É uma jornada, né, 100% online, 100% gratuita, onde em 3 aulas eu vou te ensinar o passo a passo de como é possível sim viver de coaching, como se posicionar, como perder seus medos. Então, se você ainda não se inscreveu, corre lá na minha bio, corre para lá e se inscreva, tá bom? Se inscreva lá que essa jornada tá incrível. Estou preparando materiais incríveis aqui para vocês, tá? Se você ainda não me segue lá no YouTube, também corre para lá, canal Dri Sabino no YouTube. Todo mundo recebe vídeos todos os dias com dicas incríveis para viver de coaching e organizar a sua transição ou estruturar o seu negócio, tá bom? E amanhã a gente tem live de novo. Fique atento aqui. Eu vou postar no feed tema e horário e eu espero você comigo amanhã para mais um dia a gente estar conversando, falar sobre coaching, estruturar o nosso negócio e eu tenho certeza que a gente pode fazer muita coisa aqui juntos. Se ficou alguma dúvida sobre os passos que eu falei aqui da transição de carreira, pode me mandar uma mensagem no direct, tá bom? Eu tenho um imenso prazer em responder você e te ajudar ao longo dessa jornada. Pode me chamar no direct, coloque ali as suas dúvidas
que eu tenho certeza, assim, dentro ali do meu tempo, da minha agenda, eu com certeza vou responder você e te ajudar da melhor forma possível, tá? Um beijo grande para você, um ótimo dia e eu espero você aqui, ó, de novo amanhã para nossa live. Tchau, tchau.